Então, aqui, na assimilação, a gente recebe, né, muitas informações que vai fazer com que a gente entenda como que a gente vai se adaptar, né, a este ambiente, né. Então, para mim estar inserida, por exemplo, nesta nova cultura, eu vou ter que aprender, né, vou ter que ter informações de como é que eu tenho que agir, né, me comportar, vestir, o que comer nessa nova cultura. Quando eu conseguir, ó, da assimilação, quando eu conseguir organizar todas essas informações nas minhas estruturas cognitivas, eu vou estar acomodando, tá? Acomodando essas informações, tá? E isso vai fazer o que quando eu acomodar? Isso vai modificar o meu comportamento, né? O comportamento desse sujeito a partir dessas informações organizadas. Então, eu vou saber que eu acomodei essas informações antes assimiladas quando eu conseguir modificar o meu comportamento, tá? Então, daqui um pouco, quando eu já tiver, sem precisar pensar muito, né, já souber que não se almoça, digamos, vamos inventar, né, hipoteticamente, que não se almoça às 11 ao meio-dia, né, ou do meio-dia, enfim, que se almoça só às 2 da tarde, né, que não se toma chimarrão, que não se toma, sei lá, banho quente, enfim, quando estiver fazendo todos esses costumes, né, que eu precisei assimilar, eu tiver incorporado isso nas minhas estruturas cognitivas, eu vou ter acomodado essa informação. Não sei se ficou muito claro, eu espero que sim. Um outro exemplo, né? Vamos pensar na adaptação, né? Que as pessoas sofrem quando sofrem, né? Que as pessoas têm quando vêm para a universidade, né? Então, da escola para a universidade, vocês têm que assimilar muitas coisas novas, né? Uma delas é ter o costume de acessar o Moodle, né? Porque os professores postam muita coisa lá, atividades avaliativas ou não, textos, leituras, sugestões, indicações de leituras. Então, é necessário que vocês assimilem, né, a necessidade de acessar o Moodle, né, e aprender. Se vocês não sabem mexer na internet, são coisas que vocês vão ter que aprender. Quando daqui um pouco vocês já sabem, né, semanalmente vocês acessam, sei lá quantas vezes por semana, ou enfim, tais disciplinas que vocês sabem que precisam, quer dizer que vocês já acomodaram esse conhecimento, né, e já se adaptaram, então, a essa realidade que é a universidade e é diferente da escola que vocês estavam acostumados, tá bom? Então, para ele, os esquemas, né, que é onde a gente vai acomodar essas novas informações que anteriormente foram assimiladas, que se diriam assim esquemas cognitivos, né, eles vão estar sempre se adaptando e se organizando ao meio, tá? Sempre vai estar nesse processo contínuo. São construções hipotéticas, né, do sujeito. Então, ele vai sempre aprender algo novo até poder acomodar na sua estrutura cognitiva, né, nos seus esquemas. Esses esquemas, eles vão emergir, então, de unidades mais simples, né, primitivas, e conforme essas interações com o meio, ele vai se tornando um todo mais amplo, mais organizado, mais complexo, né, acomodado. Mas vai estar sempre nesse processo de reestruturação, né, sempre num processo de equilibração, né, quando chega até a acomodação. E então, para o sujeito aprender algo novo, né, ter novas assimilações, ele precisa que ocorra um desequilíbrio, um desequilíbrio, né? Então, esse ciclo ele vai estar sempre, né, acontecendo. Mas a primeira motivação que vai motivar inicialmente o sujeito é o desequilíbrio, tá? Então, a mente, sendo uma estrutura para Piaget, tende a funcionar sempre em equilíbrio. No entanto, quando esse equilíbrio ele vai ser rompido por experiências, por exemplo, que não são assimiláveis, né? A mente sofre a acomodação a fim de construir novos esquemas. Então, a mente ela vai procurar de alguma forma tentar compreender
né, aquelas novas informações, assimilar, e com o tempo ela vai conseguir, então, acomodar, né, que é quando o sujeito conseguir incorporar aquelas informações no comportamento dele, tá? Esse processo de reequilíbrio, ele é chamado de equilibração majorante, tá? E é responsável pelo desenvolvimento mental do sujeito, né? Portanto, então, nessa abordagem, ensinar significa sempre, então, provocar um desequilíbrio na mente da criança, tá? Procurando que ela desenvolva o reequilíbrio, né? Se reestruture cognitivamente, né? Aprenda algo novo. Então, por exemplo, se tu estiver atuando sempre no processo de, por exemplo, a criança primeiro ela vai assimilar, né? Se tu estiver trabalhando sempre com estímulos do meio que envolvem somente a assimilação, ela nunca vai conseguir, né? Se tu vai tentar com que ela assimile coisas que ela já sabe, por exemplo, andar de bicicleta, jogar bola, se tu persistir sempre nesse processo, né, ela já vai ter acomodado isso. Então, tu não vai conseguir provocar um desequilíbrio que faça com que daqui a um pouco ela aprenda uma coisa mais desenvolvida que aquilo, né? Por exemplo, pular amarelinha, né? Que tem regras, que talvez a criança tem que ter uma estrutura cognitiva maior do que para aprender a andar de bicicleta, né? Por isso que é importante também a gente saber os objetivos, né, das atividades e aquilo que a gente quer com elas e o que elas vão produzir, né, nesse sujeito, né? Por exemplo, andar de bicicleta envolve a coordenação motora, né? Equilíbrio, enfim, essas questões mais corporais. Aí, para ela aprender a pular amarelinha, também precisa disso, né? Mas vai envolver outras estruturas cognitivas, né? Que é a questão dos números, né? Conhecer os números, saber a sequência, tem regras, né? De não poder queimar, enfim, que vai desenvolver uma estrutura maior. Só que se a gente sempre focar, né, num objeto que a criança já aprendeu, já assimilou, já acomodou, a gente não vai estar provocando um desequilíbrio, né? Que vai ser aquilo que vai motivar ela a aprender a acomodar coisas novas, né? E poder acomodar isso no comportamento dela, ou seja, que ela vai ter realmente aprendido.